Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero tratar a respeito de insegurança, quero compartilhar com vocês. É um tema muito comum que eu recebo muitas dúvidas. Como se tornar, Andréia, uma pessoa mais segura? Como vencer a insegurança? Para isso a gente precisa entender o que é insegurança, como que ela foi gerada em nós, para que a gente consiga enfrentar esse monstro que se apresenta para muitas pessoas. Bom, a insegurança ela é o que? Ela é um estado emocional. E é um estado emocional desencadeado por pensamentos negativos relacionados com medo ou inferioridade. Como que eu trato isso, Andréia? Primeiro passo é você descobrir quais são as suas crenças, né? O que está norteando a sua vida para te fazer ser uma pessoa insegura, para te fazer ser uma pessoa que se sente insegura diante de determinadas situações. Olha só como os nossos pensamentos, eles nos enganam, como a sombra, ela pode ser muito maior do que o próprio objeto, sabe? Às vezes uma situação, ela vai desencadear um pensamento assim monstruoso que muitas vezes nem é real. É claro que se é um pensamento real, a gente vai tratar com a realidade, o que eu faço para resolver. Mas se não é real, a gente precisa também compreender para superá-lo. E aí eu me recordo, semana passada, se eu não me engano, eu atendendo uma paciente, nesse atendimento, uma paciente me apresentou a ideia de que as outras pessoas, elas falavam a respeito dessa paciente que ela era uma pessoa mimada. Por quê? Porque ela era filha única. E por ser filha única, já existe um estereótipo de que o filho, né, de maneira natural acaba sendo mimado. Então olha o que aconteceu. Uma paciente, ela chegou com uma visão de que ela poderia ser uma pessoa mimada, de que ela receava ser uma pessoa mimada, porque muitas pessoas disseram isso pra ela ao longo da vida dela. E aí nós fomos avaliando, sabe, várias experiências, vários comportamentos. A conclusão que nós chegamos é que, na verdade, ela atualmente tem se comportado como uma pessoa bastante passiva e permissiva. Diante de situações em que ela não concordaria, que ela gostaria de persuadir, sabe, de trazer argumentos, ela se calava, ela aceitava muitas vezes a imposição de outras pessoas para que ela não carregasse essa imagem de que ela é mimada. Ou seja, com o receio de se posicionar, de persuadir, de convencer. Ou seja, ela estava abrindo mão, inclusive, da determinação dela para conquistar coisas, para se impor, para se posicionar, para que ela não carregasse essa visão, com o receio de receber uma crítica externa, uma pontuação de uma outra pessoa de que ela é mimada. Porque ao longo da vida dela foi sendo construída na identidade dela, foi sendo colocado nela a visão de que ela é uma pessoa mimada. E nós avaliamos e vimos que, na verdade, ela é uma pessoa determinada, persuasiva, mas ela abriu mão dessas características em prol de não receber as críticas ou não confirmar aquela crença que já tinham colocado dentro dela de que ela é mimada. Gente, é simples e é complexo ao mesmo tempo. É simples quando a gente para observar e é complexo quando a gente não para observar e a gente simplesmente vai vivendo a vida carregando opiniões das pessoas, carregando coisas que são externas e a gente traz pra dentro da gente. Aos poucos eu vou compartilhando aqui um pouquinho da minha história com vocês, mas uma situação que eu me recordo bastante é que ao longo da minha infância eu cresci com primos e aí tinha pra brincar, eram primos diante de uma situação financeira bastante limitada, não tinha muitos brinquedos, não tinha bonecas, por exemplo, e eu brincava de pique, eu soltava pipa, eu jogava bola de gude, e com isso começaram comentários, as pessoas falando, André é um menino, né, ela é um menininho, ela é bastante masculina, e aí vieram alguns apelidos, e as pessoas diziam que eu tinha esse jeito, sabe, mais masculino de brincar, porque eu estava sempre no meio de meninos, e aí eu me recordo, gente, isso me marcou tanto, porque assim, eu carregava isso e pra mim tudo bem, não era um problema, mas eu me recordo da primeira vez que eu usei um batom e eu fiquei com vergonha de sair na rua. A primeira vez que eu coloquei o meu cabelo de lado, meu cabelo era repartido no meio, e aí eu morrendo de vergonha de sair na rua, de receber um elogio, de alguém falar alguma coisa. Eu olhei no espelho, eu me vi bonita, eu gostei do que eu tava vendo. Mas e a preocupação da opinião, sabe? Das outras pessoas. Por quê? Porque durante toda a minha infância eu fui carregando, eu fui colocando, fui importando. É muito interessante isso, né? Fui importando essa opinião das outras pessoas a meu respeito, porque
porque é exatamente aí que a gente começa a formar as nossas crenças, a nossa personalidade com base naquilo que vão nos falando, com base nas nossas experiências. E aí, claro, eu quero acrescentar aqui algumas coisas. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você experiencia, sim, pode ter marcado você. Você pode se sentir inseguro em uma palestra, em um evento, de fazer uma pergunta. Por quê? Porque durante a sua infância, você se preparava para fazer uma pergunta e quando fazia essa pergunta, de repente você pode ter errado em algum momento, e aí colegas, né, crianças, gente, e aí alguém riu, ou sei lá, a professora não estava num dia bom, ou era uma professora rígida que não tinha habilidade para lidar com crianças e ela foi crítica, sabe, ela se posicionou de maneira agressiva e você se sentiu mal. E você trouxe aquilo, aquele comportamento, vê que nem sempre são palavras, mas às vezes é um olhar, é um comportamento, é um colega que ri, alguém que critica, que fala alguma coisa, e aí a gente vai trazendo, e a gente vai colocando tudo isso pra dentro, a gente vai enchendo. E aí, muitas vezes a gente deixa de viver a nossa essência, quem a gente é. Olha só, durante a minha vida, durante a minha infância inteira, eu carreguei uma autoimagem de uma pessoa tímida. E hoje eu tenho conhecimento de que essa não é a minha essência. Muito pelo contrário, a minha essência, quando eu fiz, por exemplo, um teste de avaliação de perfil comportamental e no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu descobri que eu sou uma pessoa com um perfil influente, uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de falar, uma pessoa falante. Uma pessoa falante para uma pessoa tímida não cola, né? Não combina. Mas durante anos da minha vida eu carreguei essa autoimagem de que eu era sim uma pessoa tímida. Por quê? Porque eu importei. Eu trouxe de fora para o meu interior aquilo que eu ouvi durante a minha infância, durante a minha vida. Então, a sua insegurança provavelmente é resultado daquilo que você foi importando para você, de comparações. Talvez você tenha escutado algumas coisas duras durante a sua infância, durante a sua vida. Não gosto de trazer uma imagem de culpabilização, sabe? Nem de vitimismo. Ainda que, dependendo da experiência, a criança realmente tenha sofrido muito. Mas eu penso o seguinte, os pais, eles entregaram aquilo que eles tinham. E aí, muitas vezes, pais criaram os seus filhos com críticas, com dureza, sabe? Você é lerdo, você vai puxar carroça, nossa, como você é distraído, nossa, seu irmão é mais inteligente do que você, seu irmão faz as coisas certas, o vizinho tá fazendo melhor do que você deveria ser mais comportado, e por aí vai, gente. Cada um tem suas experiências e certamente você recebeu algumas críticas aí ao longo da sua vida, alguns posicionamentos que podem ter sim gerado a crença de que você não é capaz de realizar determinadas coisas, de que você não é uma pessoa bonita e isso te deixa inseguro, que você não se comunica bem, que você tem dificuldade pra você aprender, pra você absorver, de que você é lerdo, enfim. E tudo isso, claro, né, vai marcando a pessoa, deixando ela insegura. Então, assim, pra você enfrentar essa insegurança, a primeira coisa que eu digo pra você é: você precisa se conhecer. Você precisa buscar conhecer quem você é, a sua essência. Gente, na nossa essência não somos inseguros, né? Quando a gente fala de essência, a gente tá falando daquilo que é essencial, que é básico, que é uma característica básica do ser humano. Não somos inseguros, nós somos determinados, nós somos fortes. Eu gosto muito daquele livro do Augusto Cury, o nome é Você é Insubstituível. Eu li ele há muitos anos atrás, mas eu me recordo. E aí, nesse livro, ele narra a corrida do espermatozoide, que cada um de nós, se você tá aqui me ouvindo, você é um vencedor, né? Você concorreu ali, você apostou uma corrida com milhões de espermatozoides, até que você conseguisse chegar no óvulo, e você teve força para entrar naquele óvulo, para perfurar, e em primeiro lugar, você só existe porque você venceu essa corrida da vida lá atrás, enquanto milhões de espermatozoides morreram. Quando a gente olha para uma criança, a criança não tá nem aí pra opinião dos outros, né? Ela vai, uma criança pequena, tenta andar, cai, tenta andar, cai, tenta andar, e ela vai persistir. Quando ela quer alguma coisa, ela vai persistir até ela conseguir. O problema é que muitas vezes em criança somos reprimidos. Não faz isso, isso é feio.
você fazer. E aí, dependendo da forma como vai sendo falado, nós vamos criando crenças disfuncionais a respeito de quem nós somos. Então, sim, você é vencedor, sim, você é insubstituível, sim, você é único. E aí tem gente que vai falar, ai, André, mas se eu saio do meu emprego, eu sou substituído. Ok, vão substituir a sua mão de obra ali, mas você é insubstituível. Você é uma pessoa única. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Tenho certeza que se hoje você não estivesse mais aqui, se hoje eu morresse, se você morresse, alguém ia chorar, alguém ia sentir a nossa falta, alguém ia dizer que somos pessoas únicas, porque foi assim que nós fomos feitos. E para ajudar nesse processo de resgate da nossa autoconfiança, para enfrentar a insegurança, tem uma frase que eu gosto muito, é da Amy Cuddy, e ela diz: finja até se tornar. Ou seja, finge até se tornar você precisa, mesmo que seja desagradável para você, mostre, sabe? Persista, vai lá e faça. Ainda que por dentro você esteja morrendo de medo, para encarar um desafio de falar em público, vai lá, encara o desafio, fala em público. Ninguém precisa saber que por dentro você tá com uma insegurança gigantesca. Apenas se posicione como uma pessoa segura, porque quanto mais você vai fingindo, segundo ela, você vai adquirindo autoconfiança até que uma hora você vai ver que você se tornou. E eu gostaria de te trazer uma reflexão, porque quando se trata de identidade, a minha visão, ela tem uma alteração aí. Eu penso o seguinte: treine até resgatar. Treine até resgatar. Tá em você, sabe? Já existe em você essa coragem, já existe em você essa autoconfiança, já existe a força, já existe a determinação, porque é assim que nós fomos feitos. A palavra de Deus, a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus nós precisamos ser como crianças. E aí quando eu olho, por exemplo, para uma criança, eu vejo isso. O que nós vemos? Nós vemos sinceridade, nós vemos honestidade, determinação, força, sabe? A gente vê tantas qualidades. Então assim, treine até resgatar, até recuperar, até tomar posse novamente daquilo que é seu, daquilo que já está dentro de você. Outra característica da criança é que a criança, durante toda a sua infância, ela está em quê? Está em desenvolvimento. E o desenvolvimento significa o quê? Aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de capacidade. Mas muitas vezes nós chegamos na nossa fase adulta e a gente para. A gente vai e para simplesmente e não busca mais evoluir em nada e não busca mais nenhum tipo de conhecimento. E é nisso que nós também precisamos nos assemelhar a uma criança, que é essa busca de conhecimento, essa curiosidade, esse desenvolvimento contínuo. Tem uma frase que diz assim: aquilo que você sabe te trouxe até aqui, mas é exatamente o que você não sabe que vai te levar adiante, que vai te levar para o próximo nível. Você está assistindo aqui, por exemplo, esse vídeo, você tem se sentido inseguro, insegura diante de alguma situação, ou seja, você já está dando esse passo, você já está buscando conhecimento para atingir esse próximo nível, que é a superação dessa insegurança, que é se tornar uma pessoa mais confiante. Então, busque se aprimorar, busque conhecimento. Eu me recordo na época da faculdade, gente, que pavor de apresentar trabalho em faculdade. Foi ali que eu nunca tinha escutado uma frase que me marcou depois, mas eu aprendi na raça, eu diria, muitas coisas na minha vida, e essa foi uma delas, que é encarar o medo de falar em público, que não é o medo de falar em público, é o medo da opinião, das críticas, é o medo de errar, na verdade, mas a gente traz dessa forma, o medo de falar em público. E eu superei fazendo. E eu fui vendo, cada vez que eu fazia, eu pensava, pô, eu fui bem, não fui ruim, eu consegui, olha, deu certo. Só que o que eu fiz por trás das câmeras, eu treinei. Então assim, se eu precisava apresentar algo, eu estudava bastante, eu treinava, eu me preparava, eu simulava, eu fechava os olhos e fingia que eu tava apresentando pra alguém, que tinha gente ali me assistindo, que tinha gente ali me ouvindo. E aí errava, recomeçava, e isso foi me dando o quê? Autoconfiança. Por quê? Porque eu comecei a acertar quando eu tava apresentando. Porque se a gente vai fazer algo que a gente não se preparou para fazer, olha só, presta atenção nisso. Isso daqui é poderoso. Por que muitas pessoas acabam perpetuando um grande problema na vida? Porque as coisas vão se confirmando. Então vamos lá, olha. Sou insegura, tenho medo de falar em público, eu penso que eu vou errar, que eu vou passar vergonha, que eu vou muito mal se eu apresentar em público. E aí, com esse nervoso, eu não estudo, eu não me preparo, eu dou uma lidinha, não testei meu conhecimento, eu realmente sei aquilo que eu vou apresentar. Porque uma coisa é a gente ler uma história, outra coisa é a gente saber contar essa história. E a gente só
só sabe se sabe contar a história se a gente praticar, se a gente testar. E aí a pessoa vai se apresentar em público sem ter se preparado. E o que vai acontecer? Ela provavelmente vai errar. E aí, quando ela errar alguma coisa ali, ela não se preparou com antecedência e ela vai estar confirmando de que ela não é boa para falar em público. E aí, nessa experiência, e aí tem mais uma experiência que ela vai falar em público, não se preparou, opa, e aí cometeu alguma gafe ali, algo que de repente marcou ela, enfim. Cada vez ela vai confirmando que ela não é boa até que chega um momento que ela tem a fobia mesmo de apresentar em público e ela não consegue, ela trava e pronto. É o momento que ela, infelizmente, desistiu. Por quê? Porque não houve essa capacitação, porque não houve essa preparação. Tem que haver essa preparação. Eu me recordo de uma cliente, pra gente finalizar, mas eu me recordo de uma cliente que ela estava concorrendo para uma vaga na Natura. E ela precisava gravar um vídeo de 1 minuto se apresentando. E ela gravou mais de 1000 vídeos de 1 minuto. Ela travou o celular dela. Por quê? Porque ela estava treinando até ela realmente se sentir autoconfiante, até ela ver que realmente ficou bom. Então olha só, o quanto você treinar, o quanto você buscar se desenvolver, vai ser, os seus resultados, eles vão ser de acordo com o seu treino. Mas também não adianta só treinar e não agir, né? É o treinar e se arriscar, treinar e se expor, treinar e agir. E aí você vai começar a confirmar os resultados. E hoje, se eu te falar, ai, não fico nervosa, se eu for me apresentar, sabe? Diante de um número grande de pessoas, eu estaria mentindo. Existe um nervoso, mas não se compara com o nervoso que era lá atrás. Hoje eu já vou com mais confiança, né? Por quê? Porque eu sei o que eu vou falar, porque eu me preparei. Então, treine até você recuperar aquilo que já existe em você. E se porventura você acha que não existe, o que você está buscando não existe em você, então treine até se tornar. Busque esse conhecimento até que você alcance esse nível de autoconfiança em que você já não se sinta mais inseguro, que você não se sinta mais insegura. E a frase que eu quero deixar pra você, que eu disse que eu ouvi, que eu aprendi depois de anos praticando na raça, mas que hoje ela me acompanha e que faz muito sentido pra mim, é: coragem não é ausência de medo, mas é você agir com medo. E aí, quem me conhece sabe que eu sempre digo pros meus pacientes, meus clientes, familiares, enfim, tá com medo? Então vai com medo mesmo, que você vai ver que vai dar certo. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar pra você. E se fez sentido pra você, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários e compartilha também. Compartilha com o maior número de pessoas, que muitas pessoas vivem sim em insegurança e eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar, pode transformar vidas. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.